O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é lembrado durante a campanha Dezembro Vermelho. A campanha foi instituída no Brasil em 2017 como uma forma de gerar mobilização nacional na luta contra o vírus HIV. Falando em vírus HIV, nós trouxemos nos últimos dias aí dados alarmantes, não só em relação ao Piauí, mas em relação ao país. A primeira-dama da notícia, Edna Maciel, tem os detalhes. Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, de 2019 até agora foram registradas 3.279 pessoas com o vírus HIV. A maioria, 2.522 do sexo masculino e 757 do sexo feminino. O perfil epidemiológico também levou em conta o nível de escolaridade e a faixa etária. Nós estamos intensificando ações voltadas para alcançar esse público, para que esse público possa realmente, de fato, ter acesso principalmente ao teste, porque a estratégia principal que o Ministério da Saúde e outros países estão utilizando, né, o Ministério da Saúde do Brasil e outros países estão utilizando, é identificar pessoas que vivem com o vírus do HIV, colocá-las em tratamento, porque aí a gente consegue alcançar duas metas, né? Aquela de colocar pessoas em tratamento para que elas tenham supressão viral e deixem de transmitir o vírus para outras pessoas e proporcionar melhor qualidade de vida e expectativa de vida para essa pessoa que está infectada pelo HIV. A redução no índice de casos de mortes por AIDS e a evolução do tratamento para quem tem o vírus fez com que as pessoas se acomodassem quanto à prevenção. O preservativo ainda é a principal forma de combate à doença, mas com a ajuda das altas tecnologias, outras formas de prevenção também são oferecidas no mundo inteiro. Não existe mais apenas o preservativo. Nós temos aí a PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao vírus, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao vírus, e outras formas também que a gente utiliza e chama de prevenção combinada, onde essa prevenção combinada ela é voltada para a pessoa, para a singularidade da pessoa, onde ela vai perceber, de acordo com a sua vulnerabilidade, de acordo com o seu comportamento, o seu estilo de vida, adotar técnicas, né, e atividades de prevenção para com a sua saúde e a das demais pessoas. Dia 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas durante todo o mês várias atividades são realizadas no mundo inteiro, não só de combate ao vírus HIV e à AIDS, mas às doenças sexualmente transmissíveis. A CESAP tem uma programação específica para o Dezembro Vermelho. Aqui no Piauí nós já mobilizamos os 224 municípios para realizar ações, para intensificar informações na mídia, junto à sociedade, sobre a questão do HIV/AIDS. E a CESAP, paralelo a esse apoio que oferta aos municípios, também tem algumas atividades que ela protagoniza. O que a gente precisa também, que eu considero importante, é trabalhar a questão do preconceito. Porque muitas vezes o preconceito, esse tabu de não falar sobre sexualidade, distancia a população do serviço de saúde, da adesão ao tratamento, da busca pelo acesso ao teste. Hoje em dia, qualquer pessoa sexualmente ativa precisa realizar o teste de HIV pelo menos uma vez ao ano. É um discurso antigo, muito antigo, né? O Natan se lembra, mas o Natan se lembra, né? Falando aqui de AIDS, não é porque tem nada a ver com o Natan assim, não. O Natan como jornalista, entendeu? Que eu lembro que é o seguinte, lá no começo, porque mesmo o processo da Covid-19, foi se descobrindo a Covid-19 aos poucos. Então, por exemplo, a Covid-19 no início, quem não lembra, era uma doença respiratória, não era assim? Bem no começo era uma doença respiratória. Por quê? Falta de ar, atingir os pulmões, enfim. Depois descobriu-se que era uma doença sistêmica, ou seja, atingia o corpo inteiro. E as formas de combate, nos casos de gravidade média, nos casos mais simples, nos casos de gravidade mais elevada. Então, o tempo vai dando as respostas sobre esse tipo de doença mais letal. No caso da AIDS, uma doença, por exemplo, que ficou muito atribuída a quem usava droga, compartilhava seringa, a homossexuais, né? Enfim, ficou muito estigmatizado, né? O homossexual, o usuário de droga, e
E hoje a gente sabe que qualquer pessoa está exposta ao vírus da AIDS. Né? Então, lembra que quando essa história de qualquer pessoa, claro, uns, dependendo do comportamento, tem mais probabilidade, mas você lembra que mudou o slogan? E o slogan era: não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. E esse slogan permanece até hoje, nunca mudou. Existe comportamento de risco. Né? E aí, nós temos casos hoje, como já mostramos aqui, na segunda e na terça-feira, casos, uma doença, a AIDS, assim como foi a Covid, como é a Covid, como são várias outras doenças, que preocupam pelo índice de subnotificação. O índice de subnotificação é alto. Né? O índice de subnotificação é tão alto que, às vezes, o número real que você tem, ele é apenas uma amostra. Sabia disso? É preocupante dizer isso. Quer dizer, se você pega a subnotificação, às vezes quando você pega o número real, falou, ó, se a subnotificação, a projeção é essa, isso aqui é uma amostra. É a ponta do iceberg. Tem para baixo. A ponta do iceberg é 10% do iceberg, mais ou menos. Não tem 90% debaixo d'água. Então, tem 90% do iceberg que você não vê. Então, é complicado, né? Aí, como não se morre mais de AIDS assim como se morria antigamente, hoje você tem um tratamento que você tem qualidade de vida, inclusive você vê, por exemplo, você lembra que o nome que se dava ao portador do vírus era aidético, você lembra disso? Você lembra disso? Não, o fulano de tal é aidético, era uma coisa assim muito, sabe, discriminatória, sabe, muito... Era doloroso, né? Mas assim, porque o biotipo de quem tinha o vírus da AIDS era aquela pessoa esquelética mesmo, né? Magra, os ossos à mostra, pessoa internada. Então, quando não se tinha a medicação que tem hoje, você via a pessoa e você não, aí é AIDS, né? Então, hoje você tem pessoas aí que fazem academia de musculação, né? Pessoas que estão aí preparadas até para correr uma maratona, como é que chama? Essas maratonas mais longas, né? Que o Zan faz aí, essas 40, ultramaratona. Tem gente hoje que, portador do vírus, está preparado para fazer por quê? Porque a medicação hoje dá uma qualidade de vida. Você faz testes aí, tem casos aí que o índice viral é tão pequeno que quase não é detectado. Porque qual é o problema biologicamente falando? O problema é a replicação viral. É o aumento da quantidade de vírus em circulação no corpo e isso vai atacando o sistema imunológico. Quando você barra a replicação viral, que é o caso do medicamento, aí você vai dando chance ao sistema imunológico de se defender e diminuir a quantidade de vírus. Aí, o que é que acontece, viu? Como hoje não se tem mais... Por exemplo, na década de 80, as manchetes dos jornais, as manchetes dos jornais de TV, os rádios, noticiavam dia após dia o número de mortes pelo vírus da AIDS. Né? Principalmente porque tinha muitos atores, atrizes, pessoas famosas que eram vítimas da AIDS. Como hoje não ocupa mais manchete nenhuma, quando você se lembra, Natan, que você viu uma notícia, fulano morreu, eu não lembro. Sinceramente, no manchete eu não lembro. Não se vê mais nem de Covid, imagine AIDS. Como não se vê mais isso, com tanto destaque, hoje antigamente você sabia, não, eu não tenho amigo, não tenho conhecido, mas fulano de tal que mora lá naquela rua ali tem AIDS. Você não sabe mais quem tem AIDS, porque, né, todo mundo hoje leva uma vida normal, tranquila. A própria pessoa até esquece que é portadora do vírus da AIDS e tal. Então, as pessoas relaxam os cuidados. A Covid começou, o lockdown foi em março de 2020. Foi o lockdown. Né? Completou 4 anos agora, em março de 2024. 4 anos agora, pouco tempo, né?
pouquíssimo tempo. As pessoas esqueceram já as medidas de segurança. Que, aliás, as medidas de segurança da Covid são medidas de segurança para outras doenças, gripes, viroses, enfim, lavar as mãos, a questão da higiene das mãos na hora de comer. Entendeu, meu primo? Então, as pessoas esquecem. Imagine a década de 80. Então, gente, os dados estão mostrando aqui os casos de subnotificação de pessoas que têm aí, nem elas sabem, né? Nem elas sabem.